Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foram o feriado? Bora falar do nosso estudo para amanhã no índice dólar e falar um pouco do Forex, né? Apesar de ser fechamento da semana no Forex, ainda temos amanhã para operar no pregão. Temos essa noite ainda e amanhã no pregão americano. Então alguma coisinha dá para fazer. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, né? E se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acharem que devem, porque dessa forma o YouTube vai estar entendendo que esse vídeo vai estar ajudando as pessoas e vai estar passando ele para mais e mais, recomendando, né, para mais pessoas. Aquela passadinha no disclaimer aí para vocês saberem, para ficar claro. E agora bora pro gráfico. Índice 15 minutos, que é o que a gente usa para estudos, né? A gente teve sexta-feira um pregão consolidado, né? Nessa faixa do fundo aqui. Tivemos uma boa oportunidade aqui já no início do pregão. Aqui para deixar claro para vocês, né? A gente tinha traçado aqui, a gente tinha essa região como ser uma região importante, né? E a gente tinha traçado aqui nessa região aqui uma zona de choque, né? Que seria a reversão da tendência. E aí o preço, o que ele faz? Ele abre já para cima desse choque e vem testar aqui aquele topinho deixado pelos 60 minutos do dia anterior, né? Lembra que eu falei para vocês que se passasse... Lembra aqui, ó, só para ficar claro, eu falei no estudo de terça-feira que nós tínhamos aqui um sinal de entrada, né? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais claro. Esse engolfo de 60 minutos aqui era um sinal de entrada que, se o preço abrisse rompendo para cima, ele daria compra. E quando vocês reparem, o que o 15 minutos fez? Ele voltou para testar essa região aqui. E aí ele confirmou o que a gente tinha falado. E aí nós tivemos uma bela de uma compra. Para quem pegou nos 15 minutos, 10 minutos, todos os time frames deu a compra. Com entrada aqui, ó, nesse candle stop abaixo da mínima. E o alvo era esse topo aqui, ó. E vocês reparem que no primeiro alvo ele foi de uma vez. Foram 2 candles e ele chegou no topo. Então quem pegou esse trade aí foi um trade muito bom, ó. Pagou 3 para 1, foi um trade bem tranquilo. Deu mais de 3 para 1, deu quase 4 para 1. Antes dele fazer o pullback, né? Aí depois ele chegou no alvo. E aqui aquilo que eu sempre falo para vocês. E eu disse que ele tinha essa região aqui para testar. Eu falei que a gente tinha um imbalance aqui que ele tinha para testar. E aí quando o preço chegou para testar essa região aqui desse topo, ele testou e deixou para nós mais, e aí deixou uma venda, tá? Ah, Emerson, mas é contra a tendência? Não, não é contra a tendência. Lembre-se que o movimento macro, ainda isso aqui, ó, isso aqui é um movimento macro ainda, ó. O fundo tá aqui, esse aqui é o fundo, tá? Então, aqui, ó, para reverter a tendência, era só se ele passasse desse topo aqui, ó. Reversão de tendência é aqui, ó, nesse movimento. Enquanto o preço tiver abaixo dessa região aqui, não é tendência de alta, tá? Ainda é tendência de baixa. Então ele veio fazer o teste nessa região e quando ele fez o teste ele deixou mais um gatilho no 15 minutos. E aí o detalhe que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte: quando ele chegou no alvo aqui do 15 minutos, vocês podem baixar o tempo gráfico, que é uma coisa que eu explico no Forex. Para quê? Para vocês entenderem a quebra da estrutura. E o que é a quebra da estrutura? Quando você coloca no 2, no 3 minutos, vocês vão entender bem isso daí. Que é isso aqui, ó. Olha como fica claro de vocês perceberem a entrada.
Pessoal que acompanha os estudos do Forex, eu estou sempre falando da quebra... Deixa eu só... É seta, não é quadrado. Eu estou sempre falando da quebra de estrutura. Então, aqui nós tivemos o quê? Nós tivemos... Aí o preço, ele começa a subir assim, ó. Olha aqui. Aí ele fez o topo e fez o fundo. Veio testar essa região aqui. Depois, ele não conseguiu romper topo. Aqui, se você quiser fazer uma entrada, você já arrisca uma entrada. Só que você tem esse fundo aqui. Agora, quando o preço faz isso aqui, ó, ele quebra a estrutura, faz um candle verde e em seguida faz um candle preto, aqui tu já pode entrar. Com o teu stop aqui e o teu alvo é lá no fundo. O teu alvo é a região que deixou o último fundo. Então, quando ele faz esse movimento aqui, ó, ele está confirmando a queda porque ele rompeu a estrutura. E aí você tem o alvo nessa região aqui, ó. Ó, é nessa região aqui o teu alvo. E aí você tem um excelente trade na volta, tá? É assim que funciona. A gente operar a quebra. A quebra de estrutura a gente sempre vai olhar no 2 minutos, no 1 minuto, né? Ó, no minuto. No minuto, lógico, o minuto é um tempo gráfico muito rápido. Mas olha como teria sido perfeita a entrada, ó. Topo, olha aqui, ó. Topo, fundo, topo, rompeu. Aí deixou gráfico aqui e deixou sinal aqui, ó. Stop aqui, alvo lá no fundo. É assim que funciona. Olha o stopzinho curto. Teria dado um stop de quantos pontos aqui, ó? Stop de 200 pontos para garantir. Então, é isso que vocês têm que entender. O 1 minuto, 2 minutos não é o gráfico para te operar por ele. É o gráfico que vai te dar a hora certa da entrada. Então, para quê? Para você não correr risco no gráfico, no 15 minutos, por exemplo, que se você for parar para analisar, a entrada não ia mudar muito. Por quê? Porque a entrada ela foi aqui, ó. Aqui. A diferença é que se você entrasse pelo 15, o teu stop estaria lá no topo, enquanto que pelo 2 o stop já estava aqui, ó. É metade do stop. E o alvo é o mesmo, é o fundo, ó. O alvo é sempre o mesmo, tá? Então, é assim que vocês definem, e aproveitando já um pedido de um aluno, que é assim que a gente define alvo. Por quê? Porque quando o preço ele falha, que nem um exemplo aqui, ó. Quando o preço ele vem, rompe, aí ele volta, falha e ele dá entrada aqui, qual que é o meu alvo? O meu alvo é o fundo que ele deixou. Primeiro alvo. Aí é o segundo alvo, é o outro. Mas o alvo que eu tenho que buscar é sempre o primeiro alvo lá de trás deixado, que é essa região toda aqui, ó. Tá? Então, assim vocês conseguem definir os alvos e não ficar espremendo trade, fazendo trade achando que é scalp, não sabendo onde vai sair. Tá? Emerson, por que não é esse alvo aqui, ó? Porque esse alvo aqui, o preço, ele já abriu acima. Então esse alvo aqui, ele veio só buscar liquidez para ir para o próximo alvo. É assim que o preço funciona. Tá? Então, porque esse movimento foi assim, ó. Ó. Então esse movimento aqui já era o pullback do teste desse topo aqui. Tá? É isso que vocês têm que entender. Então, pessoal, esse é o grande detalhe e para vocês entenderem o como definir os alvos, tá? Os alvos vocês vão definir sempre dessa forma. Que nem, por exemplo, aqui. O preço voltou, testou essa zona aqui, ó. Reparem que assim, ó, a notícia, o preço chegou, ele só veio buscar a liquidez que faltava nesse fundo aqui e estourou para cima. Agora ele voltou para cá. Se ele abrir aqui para cima, amanhã, rompendo essa região aqui, ó, como que a gente vai esperar? Se o preço romper aqui, qual que é o próximo nível que ele vai testar? Essa região aqui. O fundo. E aí ele testa, volta, e aí volta, vai testar essa região. Lembre-se, pessoal, aqui tem liquidez presa, tá?
aqui, nessa região toda aqui, ó, tem liquidez presa. Então, o preço, ele tende a ir buscar liquidez nessa região, tá? Então, se o preço romper essa barreira aqui, ele muito provavelmente ele vai testar os níveis de cima, tá? Ele tende a testar os níveis de cima para aí depois ver se ele vai manipular para voltar a descer. Ou caso ele abra aqui, aí é esperar ele romper para ter venda, tá? Porque aqui, ó, aqui nós estamos numa consolidação, tá? A gente está numa consolidação que deixou esse range. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até deixar marcado esse range aqui e colocar uma linha nessa mínima aqui, para vocês entenderem que tem essas duas regiões aqui, tá? Aqui, olha só, repare uma coisa, vamos diminuir aqui para os 5 minutos. Olha aqui, ó, olha a liquidez que ficou presa aqui, ó, tá? Isso aqui é liquidez presa. É gente que entrou apostando na venda e depois, com a notícia sexta-feira do FONC, acabou tomando uma invertida e aqui tem liquidez presa. Então, muita atenção para esse preço. Ele pode vir fazer isso aqui, ó, e voltar a mitigar a parte de cima para depois pegar embalo e voltar a descer, tá? Muita atenção. Então, as marcações do índice são essas aqui. Dólar, pessoal. O dólar eu vou falar rapidinho, que eu não vou focar muito mais em dólar, tá? Eu vou estar trabalhando muito mais focado no índice e no Forex, para que a gente possa aí ter um direcionamento. Vou estar fazendo os estudos do dólar, tá? A gente tem essa região aqui de mitigação. Eu vou deixar marcado, tá? E esse fundo aqui para ser testado. Então, assim, ó, o que a gente tem no dólar aqui? A gente tem essas regiões aqui. É o inverso do índice, tá? Então, o dólar, ele tá num teste, ele tem essa aqui, ó, ele tem esse imbalance aqui, que é esse candle gigante para testar. Então, ele pode vir fazer isso aqui para testar níveis de baixo. Tá? Compras no dólar, ele teria que romper aquele topo e voltar, ou abrir aqui, romper nessa região, se ele abrir, romper nessa região, tá? Mas enquanto ele estiver abaixo dessa linha dessa zona vermelha aqui, a gente vai estar olhando para venda no dólar, certo? Então, dólar rapidinho era isso. Agora vamos dar uma passadinha no Forex, que no Forex está acontecendo um cenário interessante. Hoje nós tivemos, ontem teve um trade muito bom no Forex, no euro USD, e hoje foi um trade muito top no ouro, que eu até peguei esse trade aqui hoje cedo, que é o que eu falo para vocês. Nós estamos olhando aqui no gráfico de 1 hora, tá? E aqui o desenho, o que eu quero mostrar para vocês? O preço ele vem caindo, tá? Aí deixou fundo, aí ele ameaçou romper essa região aqui, ó. Isso aqui ele já... Opa! Eu não posso... ou seja, o preço já está sinalizando que ele vai inverter a polaridade. Aí eu tenho essa região marcada aqui, ó, que eu tava marcado essa região aqui, tá? Esse imbalance aqui desse pavio, desse candle aqui, ó. Vou marcar esse candle aqui, tá? De 1 hora. Essa região era uma região que ainda não havia sido testada, tá? Aí o que acontece aqui? Até então, o preço ele tá trabalhando numa queda e eu não tenho isso aqui. Ó, eu não tenho isso aqui. Então, enquanto o preço está fazendo isso aqui, eu vou aguardar. Por quê? Porque eu estou chegando numa região de demanda compradora. Eu tenho essa aqui, eu tenho essa outra verde escura aqui. Quando ele estiver passando por aqui, eu jamais vou pensar numa venda aqui achando que ele pode chegar aqui. O que eu vou esperar
quando ele começa a chegar na região de demanda compradora, eu vou começar a ficar de olho no que se ele vai fazer. Opa, desfaz aqui. Eu vou começar a ficar de olho se ele vai deixar um fundo, aí ele vai vir aqui, e aí se ele vai começar a segurar aqui, ó. Porque aí a hora que ele romper o topo, ele volta para buscar as liquidez que falta, ou nessa região ou na região de baixo, que aí ele explode em busca do próximo nível. E aí o que ele fez? Ele não teve nem força para chegar no nível de baixo, ó. Aqui mesmo ele já falhou, e aí ele teve esse teste aqui que rompeu essa região, tá? Aí ele vem fazer o primeiro teste de liquidez. E olha onde ele vem fazer o teste. Tá? Olha como o preço ele é espetacular, o Forex, por causa disso. Nós temos essa zona, esse order block, dentro de uma região de demanda. Olha o que o preço faz quando bate aqui. Explode para cima. Tá? Só que esse é o primeiro movimento. E o que o institucional faz? Ele vem aqui mitigar, aí ele pega e dá o primeiro tiro para cima. Essa é a primeira vela institucional, ou seja, essa é a primeira entrada que os grandes players fazem no mercado. E aí o que a gente tem que esperar? Tem que esperar ele voltar, porque ele vai voltar a buscar liquidez aqui. E quando ele volta a buscar liquidez aqui, aí é a entrada institucional que vai até o próximo nível de order block. Entenderam? E aí como que a gente acompanha isso aqui? Depois que ele marcou essa região aqui, depois que ele fez esse teste, rompeu o topo, quando ele estiver trabalhando aqui, quando ele voltar aqui para dentro, o que a gente faz? Eu abaixo o time frame. Aí eu baixo para os 5 minutos. O que acontece nos 5 minutos? Olha só. No segundo teste. Primeiro ele desce. Faz um topo. Fundo. Opa. Quebrou a estrutura. Eu vou esperar ele voltar dentro da zona. E aí eu vou entrar. Comprado. Aí você surfa, tá? Eu peguei esse trade atrasado, porque quando eu peguei a entrada, ele já estava aqui em cima, tá? Então a minha entrada ela foi bem arriscada, porque a minha entrada foi aqui, ó. Foi nessa... Inclusive, quando eu entrei, eu andei um bom tanto em drawdown, mas é aquela história. Você sabe que o preço está na direção certa. Eu entrei aqui, ó, para ser mais exato. Aí ele andou tudo isso aqui, voltou para trás, eu não estopei. O meu stop era aqui embaixo, tá? Aí ele voltou, fez o movimento, e aí quando ele subiu, ele foi embora. E aí a minha saída foi aqui. Eu peguei o trade até a metade do caminho. Porque tinha essa zona aqui e acabei subindo o trade até aqui. Foi um baita de um trade, de qualquer forma, que hoje salvou o feriado, né? Mas isso que vocês precisam entender. Ah, não quer olhar os 5 minutos? Olha o 2, tá? Olha o 3, que vocês vão entender isso aqui, ó. Deixa eu só tirar a rolagem automática. Cadê? Auto-rolagem. Para mudar aqui, ó. Vocês vão entender isso aqui, ó. Quando o preço faz isso aqui, ó, ele dá essa quebra, ele vai voltar. Porque aqui, ó, quando a gente olha no time frame pequeno, essa região gigante verde, ela se tornou, no 2 minutos, é esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Então, quando ele voltar dentro desse candle, tá? Tua entrada tá aqui, o teu stop logo aqui abaixo. É assim que funciona, tá? Então, essa é aí que vocês vão entender, né?
as entradas. Mas os 5 minutos ele já dá... Quando os 5 minutos faz... Normalmente, quando os 5 minutos faz isso aqui, ó, vocês entenderem. Quando ele faz esse movimento aqui, tá? Ele faz isso aqui, rompe isso daqui e dá essa consolidação. Isso aqui já é o rally, base, rally. Ou seja, aqui ele já não volta, porque ele já quebrou a linha. Olha só. E aí, qual que é o detalhe que vocês vão prestar atenção? Isso aqui, ó. O preço está trabalhando ele está trabalhando acima da região que ele quebrou, que o candle quebrou. Então, se você entrar aqui, qualquer lugar aqui dentro você pode entrar. E teu stop, claro, teu stop vai estar logo abaixo. Mas olha o trade, ele, claro, depois ele vai trabalhar, vai voltar quase no 0 a 0, só que aí ele vai no alvo, tá? Vocês têm que ter a ideia de que aí ele vai no alvo. É assim que funciona. E agora, o que a gente está fazendo agora? Agora a gente está esperando. Porque, olha, eu já peguei o trade, agora eu vou esperar o quê? Os 5 minutos lá em cima. Olha aqui. Por enquanto, ele ainda está fazendo o caminho dele. Aqui. Ele ainda está subindo os níveis. Tá? Quando o preço romper esse nível aqui, se ele romper esse nível, aí a gente espera, se ele fizer isso aqui, a gente espera a volta dele aqui, nessa região aqui desse candle vermelho, para fazer a venda. E aí é a venda da descida. Tá? Enquanto ele não mostrar para nós a mudança de direção, a gente não faz nada, a gente aguarda. Pode até ir acompanhando pelo M15, né? O que a gente faz aqui? A gente faz assim, ó. Acompanha pelo M15. Aí o que eu insiro aqui? Um retângulo nesse fundo aqui, ó. Pronto. Vou acompanhando. Deixa o retângulo aí e vamos cercando o preço. Enquanto ele estiver acima desse retângulo, eu não faço nada agora. Agora, por que eu não faço nada? Porque ele já está numa zona de oferta. Tá? Então, assim vocês conseguem entender a movimentação do preço. E aí, só para mostrar para vocês como que foi o EURUSD, que também foi um trade, ainda está acontecendo, ele ainda tem a confirmação, tá? Mas olha só o que aconteceu. Nós tínhamos esse movimento, esse range aqui, tá? Marcado. E aí, olha só, gráfico de 4 horas. O que o preço fez? Ele caiu, fez topo, testou, rompeu o topo e voltou e rompeu o fundo. Quando o preço faz isso aqui, ele tá numa direção, aí ele rompe o topo e depois ele vem e rompe o fundo, eu já sei que é entrada de big player manipulando o preço. Por que eles estão manipulando o preço? Por causa disso aqui, ó. O varejo é igual em todo lugar do mundo, tá? Então, eu tenho um topo, e eu tenho um fundo. Vai chegar aqui, o varejo vai comprar. Vai chegar aqui, o varejo vai vender. Aí ele começa a manipular. Estoura e estoura. Aí ele traz o preço para dentro de novo. E aí o que acontece com o varejo? O varejo, quando o preço faz isso aqui, e rompe o fundo e volta, não rompe o topo, o que o varejo faz? Vende. E aí, a hora que ele vende, quando chega de novo na zona de liquidez, aí, quando chega na zona de interesse, eles marretam o preço para cima. E aí, meu amigo, aí ninguém segura. Tá? E como que a gente identifica isso? A gente vai para 1 minuto, para 1 hora. Eu tenho o gráfico de 4 horas. Depois que eu tenho de 4 horas... ele já me mostrou que ele está na região de demanda, aí eu tenho a de 1 hora, que é essa aqui. Olha aqui, outra, a região de demanda, que é o quê? Lembra que eu falei para vocês no outro? Esse candle aqui, ó, é a primeira entrada do institucional. Primeira entrada deles no mercado é essa aqui. Aí o que o preço faz? Volta na região para buscar liquidez. E aí o que a gente faz? 5 minutos nele. 5 minutos no gráfico. E o que os 5 minutos faz? Olha aqui.
fundo, topo, não rompeu fundo, rompeu, quebrou a linha. O que eu vou esperar? A volta na região do fundo. E aí quando ele faz isso aqui, ó, tu já sabe que o teu stop está aqui embaixo. Aqui você já tem um fundo marcado. Já tem um fundo marcado. O teu stop, o preço chega aqui e aí ele deixa 2 candles. Quando ele faz isso aqui, ó, só para vocês entenderem, deixa eu só tirar a rolagem automática. Quando ele faz isso aqui, ó, vermelho, e aí ele não rompe o fundo, e esse verde aqui rompe a máxima do vermelho, aqui tá a tua entrada. Stop aqui embaixo. E aí o alvo é lá na casa do chapéu. Por quê? Porque agora aí tu entrou do lado do institucional. Primeiro alvo é esse aqui. Tá? Primeiro alvo, se quiser sair, alfaçar, é esse aqui. Esse aqui. Esse aí é garantido. Esse aí é certeza que ele vai embora. O segundo alvo é esse aqui, ó. É esse cara aqui. Essa zona aqui. Que ele quase chegou lá, poderia ter saído até lá. E agora ele está testando. Ele está fazendo o quê? Pullback para dar um outro suspiro. Aí só acompanha. Só que o que a gente faz agora? Agora a gente não faz nada. O Forex ele tem isso. Por isso que a gente acompanha muitos pares de moeda. Porque agora ele está numa região que a gente volta para o H4, né? Faz as marcações. Deixa essa outra marcaçãozinha aqui. Dessa região. Coloca no laranjinha mais claro. E espera. Por quê? Porque agora eu já comprei lá embaixo. Agora a história é outra. É o quê? É a venda lá em cima. Então eu vou esperar ele chegar aqui para ver se ele vai me dar aqui ou se ele vai vir testar essa região aqui. Tá? Por isso que é legal o Forex. Você agora espera. Agora eu não tenho o que fazer aqui. Tem que esperar com paciência. Por isso que a gente acompanha tantos pares de moeda, porque uma hora um vai dar um trade e em muitas horas eles não vão dar. O JPY também deu um trade fantástico aqui, ó, mostrar para vocês no gráfico de 1 hora. Ele fez o movimento perfeito, ó, ele vinha fazendo topos e fundos. Aí chegou aqui, ele consolidou e começou a manipular o mercado. Aí ele rompeu o topo, voltou, rompeu a estrutura e aí ele veio nessa região aqui, ó, que é a região de liquidez, ó. Toda a liquidez está nessa região. E aí quando ele bateu nessa região, olha o que ele fez. Puf, direto. Agora a gente está esperando ele fazer isso aqui para vir aqui buscar liquidez nessa região. A hora que ele chegar aqui, a gente espera para esperar o movimento de volta. É assim que a gente opera. Agora a gente não faz nada. Eu não vou pegar trade no meio do caminho. Certo? Bom, pessoal, o vídeo ficou mais longo do que deveria, mas a ideia era explicar um pouco para vocês, além dos estudos, como funcionam as quebras de estrutura mais uma vez e também como que funcionam os alvos, tá? Dar uma passada em como você define os alvos para operar. Espero que tenha ajudado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão. Hoje à noite no Forex ou amanhã na B3. Um grande abraço a todos e até domingo, porque amanhã não temos vídeo porque é sexta-feira. Nosso estudo volta no domingo. Grande abraço, um ótimo final de semana, até domingo.